Ou nós precisamos liberar perdão para os nossos inimigos, que a Bíblia fala, Jesus fala, perdoa os seus inimigos. Então nós precisamos perdoar, precisamos pedir perdão para quem nós ofendemos, e a gente sabe quando nós fizemos alguma coisa de errado, e precisamos pedir perdão para alguém. Mas a forma mais difícil do perdão sou eu perdoar a mim mesmo pelo que eu sei que eu tenho feito. E nós sabemos o que nós fazemos de errado, né? Eu sempre uso aquela segunda virada de pescoço de um homem olhar para uma mulher na rua, que Deus chama de cobiça, que é pecado, né? Ah, mas eu só olhei, eu não fiz nada. Pecou. Só de você ter olhado, você cobiçou, então você pecou. Bom, pessoal, estamos começando mais um Patercast. Hoje a gente vai fazer uma entrevista. Só lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. A entrevista de hoje é com um cara muito especial, o pastor Walter Natter. A gente está na casa dele. Obrigado por nos receber aqui, pastor. Tanto o pastor Walter quanto a pastora Magali acompanharam a mim e a Paula. Por muitos anos acompanham até hoje. Boa noite, pastor. Tudo bom? Boa noite, é um prazer imenso estar contigo, Antônio. Que bom. O senhor nasceu aonde? Ribeirão Preto. O senhor está com quanto? 72? 72. 72. Tá velhinho bom. Já. E o senhor morou a vida inteira lá em Ribeirão, não? Até que eu conheci a Magali, né, minha esposa. Depois nós viemos para cá, para São Paulo. 40 anos atrás, mais ou menos, viemos para cá. Então o senhor veio para São Paulo lá com seus 32 anos? Mas daí já veio casado, não? Já vim casado, já viemos casados. Então vocês estão casados o quê? O Felipe tinha um aninho quando nós compramos essa casa. É mesmo? Ele está com 40. Mas vocês estão casados há quanto tempo? 42 anos atrás, é isso mesmo. Tá bom. Aí, então o senhor viveu em Ribeirão até seus 32 anos? Sim. Tá bom. E como é que era a sua família? Filho único, tinha irmãos? Não, tenho 2 irmãos. Tivemos um pai e uma mãe muito bons, né? Meu pai era um homem muito bom, minha mãe também. E eu com os meus 2 irmãos, eu sou o mais velho, né? O meu irmão do meio tem 2 anos de diferença e o outro 8 anos de diferença. É bastante. O mais novo. Mas nós não tínhamos amizade, de forma alguma. Nunca que eu me lembre. Só nas brincadeiras de criança mesmo, mas depois de uma certa idade, da escola, cada um com sua turminha, cada um com seus amigos diferentes. Mas tinha interesses diferentes? Não. Gostava de uma mas coisa? É amizade mesmo. E eles eram jogadores de futebol, né? Os 2 foram profissionais. É mesmo? O meu irmão do meio, ele era do Botafogo de Ribeirão, né? O Sócrates era meia direita, ele era a ponta direita do Botafogo. Meu outro irmão também. Aquele Raí era a reserva do meu outro irmão lá do Botafogo. Mas enfim, futebol eu acho que é uma coisa para algumas pessoas apenas que alcançam aquele nível, né? Ainda mais no Brasil, né? Tá bom. Aí o senhor morou em Ribeirão e o senhor o senhor chegou a cursar a faculdade? Sim. Tudo isso lá em Ribeirão? Em Ribeirão. Eu tinha 17 anos quando meu pai viu uma reportagem no jornal que estava tendo um concurso para uma vaga na Faculdade de Medicina da USP para desenhista. Aí meu pai falou: filho, você desenha tão bem, por que você não presta esse concurso, né? Aí eu falei: pai, que é isso? Deve ter tanta gente. Realmente, tinha 330 pessoas para uma vaga na USP, né? Um cargo efetivo, um cargo com salário muito bom, né? Não era para estudante, era para trabalhar? Não, para trabalhar como desenhista, né? Legal. E aí eu falei: não, pai, não quero fazer isso não. Mas ele foi lá e fez a minha inscrição, né? Pagou a inscrição, fez minha matrícula para esse concurso de desenhista da USP. E no dia, fiquei sabendo que eu tinha que ir. Aí eles pediram apenas uma cartolina, um lápis, né? E fui. Cheguei lá num prédio bem alto, eram 2 salas, tinham 330 pessoas. E eu vi aquelas pessoas com aquele monte de instrumentos, compasso, régua, esquadro, aquelas coisas aradas todas. Eu levei apenas o que pediram, uma cartolina e um lápis, né? E aí a prova foi, eu esperava coisas bem diferentes, né? Desenhos técnicos, né?
Mas a prova foi um desenho livre e uma redação de português. Ah, tinha uma redação também? É. E eu era bom, né? Em português, nas duas coisas. Aí eu estava lá no alto do prédio, assim, olhei, estava vendo a Catedral de Ribeirão Preto. Aí falei, vou desenhar. Comecei pela cruz, inclusive. Olha que loucura, né? Legal. Fiz o desenho da Catedral, a praça lá de Ribeirão Preto, a Praça Central, os carrinhos passando lá embaixo, as pessoas. E fiz aquele desenho, ocupei a cartolina toda. E fiz uma redação de português que eles pediram e entreguei e fui embora. Falei, jamais, né? Mas passaram-se uns meses, chega a notícia que eu tinha pego o primeiro lugar. Caramba, será que não tem esse desenho? Acho que não, né? Isso já deve Vai saber. ter. É verdade, nunca pensei nisso. Hein? Nunca pensei. E Mas o senhor tinha quantos anos? tinha 17 anos. Uau. E os concorrentes eram tudo pessoas já com 30, 40, 50, porque é um cargo muito bom. Né? Mas o senhor desenhava sempre em casa? Desenhava. Sempre desenhei, né? Desde criança. E durante esse período que eu fiquei ali, eu ilustrei 300 e tantos livros, né? Científicos, né? Tudo a bico de pena. Inclusive tenho alguns desenhos ainda aí guardados. Tem? Tem. O senhor tem algum desses livros? Não. Estão lá, né? Eu tenho os desenhos que eu fiz para um livro que eu cheguei a escrever, mas não publiquei, sobre a origem do homem. Aí o senhor trabalhou lá há muito tempo, não? Fiquei 9 anos. 9 anos? 9 anos. Só 9 anos. Até os 26? É. Depois mas comecei a faculdade? lecionar. Então, durante o período que eu fiquei ali, eu fiz as faculdades. Aí, como eu estava no departamento de paleontologia, geologia, apareceu uma menina lá um dia com uma aluna, com uma ponta de flecha de pedra lascada, né, para entregar para o geólogo, que era o chefe do departamento, que hoje já faleceu, infelizmente, foi um grande amigo, que contribuiu muito para os meus estudos. Ele me obrigou a estudar, sabe? Qual o nome dele? Adonis de Souza. Ele era o geólogo-chefe do departamento de geologia. E essa menina levou essa ponta de flecha para mostrar para o Adonis, mas ele não estava. Ela falou, Valtinho, posso deixar com você? Eu falei, pode, não tem problema nenhum, né? A hora que eu vi, eu falei, puxa vida, mas que coisa linda, como é que pensei? Como é que um ser humano consegue fazer um negócio daquele sem instrumento, sem ferramenta nenhuma, né? Aí eu falei, poxa, onde você achou isso? Meu pai tem uma extração de areia em Tambaú, cidade de Tambaú. E quando vai lavar areia na peneira, aí tira toda a sujeira e tem aparecido essas pontas de flecha. E joga tudo fora ali no córregozinho que fica na saída da peneira rotatória. Falei, posso ir lá? Ela falou, pô, Walter, que isso? Meu pai é gente boa, ele vai gostar muito, vai lá. No primeiro dia que eu fui naquele lugar, eu encontrei mais de 100 pontas de flecha, porque eu já fui na boca da saída de onde lava areia. Fui esperto, Sim. né? Já fui ali, fui com a mão e encontrando. E que idade que eram essas flechas? A datação delas é aproximadamente 7 mil anos. 7 mil? 7 mil. Porque a arqueologia brasileira ela já está toda datada, né? Pela estratigrafia, pelos testes de carbono, de termoluminescência. Então são testes que fazem a datação dos períodos. O homem, por tudo que nós conhecemos, ele veio pelo Estreito de Bering, num dos períodos de congelamento, onde congela a passagem do mar, e vai descendo lá pelo norte das Américas e ele vai chegar aqui a 7 mil anos, aqui no sul do Brasil. O Estreito de Bering está lá no... Lá em cima. Depois do Canadá? É. Então ele veio por lá e conforme vai descendo, os períodos estudados e as datações, lá em cima é mais alta, né? Dá mais ou menos perto de 20 a 30 mil anos atrás, vai chegar aqui a 7 mil anos. Depois já vieram os melanésios e polinésios, que aí junta-se todas as... É o que eu tinha ouvido falar, que vinha pelo meio do Atlântico. Então, aí sim, vieram de barco já, né? Embarcações bem rústicas, né? Bem rústicas. E esses que houve a miscigenação dos índios aqui, né? É uma mistura de raças, mas principalmente são asiáticos, né? Ô pastor, deixa eu fazer uma pergunta, nada a ver, mas... nós estamos desviando do assunto. Não, mas eu tenho uma dúvida. Por que os índios no Brasil não construíram nenhuma pirâmide, nada? Os incas, maias, astecas... Então, são culturas diferentes que se estabeleceram ali, né? Então,
Ali no México, por exemplo, Costa Rica, aquela região toda, Guatemala. Tudo a Mesoamérica. Eles tinham essa característica de construção, né? Mas eles se Que desenvolveram nós não mais? temos aqui. Sim, povos mais desenvolvidos, com Será certeza. que os nossos aqui... Não, foi encontrado agora uma cidade que chama Ratanabá, na Amazônia. Diz que é uma coisa, 300 quilômetros de cidade. 300? 300 quilômetros de cidade. Está tudo tudo debaixo da floresta amazônica. E tem pirâmides, tem tudo lá. Então é isso. Tá bom. É. Então, na verdade, aqui era a periferia. Lá que era a capital era lá. A cultura indígena no Brasil ela é muito simples, né? É pote, cerâmica, barro, pontas de flecha, machadinho de... Ô, pastor, beleza. Então, o senhor começou a trabalhar com 17, foi até os 26, e aí o senhor fez faculdade nesse período? Eu fiz faculdade nesse período e eu vinha muito aqui a São Paulo, na USP, aqui, fazer os cursos, porque arqueologia não existe curso. Curso de você se formar em arqueólogo não existe. Não? Então você tem que fazer ou história, né, e você vai fazer cursos de especializações. Tá bom. Aí eu fiz vários aqui, pedra lascada, pedra polida, cerâmica, enfim, culturas indígenas, né? Mas eu vinha sempre fazer aqui em São Paulo. Você chegou a fazer alguma faculdade lá, não? Só foi fazendo curso? Não, fiz faculdade de desenho, artes plásticas, não na época em Ribeirão. É uma mescla interessante, né? Depois acabei lecionando lá também. Então o senhor se interessou por arqueologia, por estar desenhando no departamento de arqueologia? Isso, eu era desenhista, mas comecei o meu interesse por causa de uma ponta de flecha, que eu contei aqui agora. Que legal. É. Bom, o senhor fez isso daí até os 26. Então, um monte de cursos, se interessou por arqueologia, ao mesmo tempo estava se aprofundando no desenho. Agora, dentro de casa, a gente fala muito no Patercast sobre a forma de atuação do pai. Sim. Então, o que a gente tem mais visto são pais que, bom, além dos tóxicos tal, pais que estão dentro de casa, são bacanas tal, mas não tem relacionamento com os filhos. Sim. Como é que era o seu pai? Então, eu escrevi... Qual o nome do seu pai? Meu pai era Walter também. Walter também. Eu sou Júnior, né? É verdade. Meu pai era Walter Natter, eu sou Walter Natter Júnior, né? Meu pai era um homem bom. Ele apenas tinha um problema seríssimo que era adultério. Eu não me envergonho de falar, porque todos nós, pelo que nós trabalhamos hoje com restauração familiar, né? Uma das áreas que nós trabalhamos muito é a iniquidade, né? Então, toda iniquidade, ela gera consequências através do pecado. O que é iniquidade? Então, iniquidade, se você pegar um dicionário, você vai encontrar maldades e injustiças, né? Então, isso é iniquidade. E na Bíblia nós vamos pegar a iniquidade principalmente no Salmo 51. O Salmo 51 é onde Davi ele fala com Deus, não está falando com o sumo sacerdote, porque todo pecado era levado ao sumo sacerdote, levava-se um animalzinho para ser sacrificado, né, imolado. O sumo sacerdote imolava o animal, abria o animal, pegava uma planta chamada ísopo, está no Salmo 51, versículo 7, pegava uma plantinha, molhava no sangue do animal e aspergia sobre os pecadores apenas para cobrir o pecado. Então o pecado, naquela época que Jesus vem trazer a salvação, o pecado era apenas coberto através de sacrifício. Mas Jesus vem, ele paga o preço pelos nossos pecados, derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Então eu chamo o sangue de Jesus como moeda espiritual, porque ele pagou o preço, né? Então ele quita o título de dívida que Satanás tinha contra todos nós. Ele paga o preço na cruz, então nós fomos resgatados pelo poder do sangue de Jesus. Então ele passa a ser sacrifício vivo, por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Davi reconhece o pecado, né? Ele adultera, depois ele tem um filho bastardo, nascido fora da aliança do casamento. Se quiser, depois eu falo um pouco sobre isso. E também manda matar Urias. Ele manda Urias para a guerra porque ele sabe que Urias não voltaria. Então ele praticou 3 pecados de condenação diante de Deus, né? Pecados de condenação. E Davi então é confrontado pelo profeta Natã
E eu sempre digo nas palestras que faço a esse respeito que todo pecado gera consequências. Sabemos que o que aconteceu com todos os filhos de Davi, né? Principalmente Salomão no final da vida, né? Levanta um altar para Astarote, o grande rei que construiu o templo em Jerusalém, levanta um altar para uma deusa chamada Astarote, que é a rainha dos céus. E também um harém com mais de 1000 mulheres, né? Mas o senhor estava comentando a respeito do seu pai, Sim. que tinha esse grande defeito. Meu pai tinha esse defeito e eu escrevi o livro Pais Ausentes e contei uma história, né? Que a minha mãe um dia pegou uma caixa de bombons debaixo da cama dela com um bilhetinho, achando que era para ela, mas não era, entendeu? Então ali foi um negócio muito sério, teve uma briga bem legal lá em casa. E eu era criança, mas... O senhor lembra? Lembro, a gente tem muitas coisas que a gente lembra, né? Agora, eu vejo que às vezes tem muitos pais que adulteram, até porque naquela época era algo que era muito mais aceito. Sim. Aqui hoje em dia as coisas estão meio estranhas, né? Sim, os bisavós, os avós eram bem rígidos, né? Autoritários, né? Mas ao mesmo tempo adulteravam. Sim. E o seu pai, o seu Walter, como é que ele era com os filhos? Não, ele sempre foi um bom pai. É? Foi, sempre. Sempre, nunca tivemos assim necessidade de nada, porque depois de um determinado tempo, sim. O meu pai, o irmão dele, meu tio, eles tinham 2 fábricas. Aquela campainha que faz trim, trim de bicicleta. Sei. Foi meu pai que criou aquela campainha. É mesmo? E um abajurzinho que rodava uns peixinhos também. Uhum. Pessoas da antiga sabem. tive. Então, esse abajurzinho... Era um trem. que rodava, assim, meu pai também que patenteou aquilo ali. Mas o problema do meu pai e do meu tio, o que aconteceu foi que o meu avô fugiu com outra mulher, né? Adultério também. Uhum. Então, por isso que existe uma linha, né, nas gerações, né, de adultério. Uma sequência. É uma sequência. E é sempre assim. A iniquidade, ela é sequencial. E ela atinge todas as gerações até que alguém quebre. Então a maldição é quebrada e é quebrada pela boca com entendimento, com discernimento. Né? Então meu avô hipotecou todas as propriedades da família, as fábricas, tudo que eles tinham, né? As casas, tudo. Hipotecou tudo, pegou dinheiro e fugiu com uma mulher. Aí de repente, depois de um certo tempo, como ele não pagou a hipoteca no banco, né? Chegaram os oficiais de justiça, tomaram tudo que o meu pai e o irmão dele tinham. Né? Meu pai tinha ódio mortal do meu avô. Ele hipotecou já, de caso pensado, ele ir embora e deixar a pipa aqui. Claro, foi o que ele fez. Né? Não voltou mais, sumiu com tudo. Aí o seu pai e seu tio ficaram com... Perderam tudo. Tá. Então Perderam a provisão... Todas Aí meu pai, o que aconteceu com ele foi o seguinte. Ele encontrou num ferro velho 2 máquinas de cinema. Profissionais, de projetar em cinema mesmo, né? Toda estragada, toda arrebentada, 2 projetores, e ele reconstituiu aqueles projetores totalmente, fez tudo, deixou eles novos, né? E vendeu para o Cine Centenário, que era um cinema lá de Ribeirão Preto. E foi ali que ele conseguiu comprar 2 casinhas, uma que nós morávamos e uma que ele deu para a mãe dele, que era minha avó, que tinha, o meu avô tinha separado dela. E ali nós passamos a nossa infância. Beleza. Bom, então, seu pai era gente boa, tinha só o problema do adultério. Sim. Que imagino que deixava sua mãe muito triste. Quando que o senhor conhece a pastora Magali e quando que vocês casam? Então, quando eu tinha 28 anos, que eu já tinha saído da USP, eu lecionava num colégio, chamava Moreira Moraes, um colégio em Ribeirão Preto. E atravessando a avenida tinha um lugar onde era um restaurante dançante, um lugar de encontro, onde tinha gente que tocava violão. 28 anos é um ano depois que o senhor saiu da USP. Então, e eu costumava muito tocar violão à noite, né? Um amigo que pintou uns quadros, até que tem lá no meu sítio, uns Don Quixotes, né? O Paulo Camargo, faleceu esse ano agora, passado, inclusive, fiquei sabendo.
ele me convidou para tocar violão na exposição que ele ia fazer. O senhor, espera um pouco, desenhava, Sim. era paleontólogo... Bordava Bordava não. Paleontólogo, Sim. arqueólogo e Sim. tocava na noite? Tocava na noite. Multitarefa. E eu lecionava e o que eu ganhava lecionando, eu ganhava mais tocando na noite. Olha que O loucura. senhor dava aula do quê? De desenho, De desenho? história da arte, pintura. Uau, que legal. É. Aí esse amigo me chamou para tocar nessa exposição que ele ia fazer dos quadros dele. E de repente aparece, né, a Cinderela. Ela apareceu lá na exposição e ela era bailarina em Ribeirão Preto, né, a pastora. É. Ela lecionava balé, mas ela disse, né, que ela jamais iria numa exposição de pintura. Mas uma amiga dela insistiu e ela foi. E aí era uma exposição e também tinha Era uma exposição e tinha um violão, um violãozinho, só para... cadeira e violão. Ela apareceu ali e a amiga que levou-a lá na exposição era muito amiga do pintor, né, do Paulinho Camargo, né? Saímos depois para jantar e conheci ela. Aí começaram a namorar. É. Casaram quanto tempo depois? Alguns meses depois. Meses? É. Não foi nem anos. Não, alguns meses depois. Sabe que eu tenho visto... antigamente, acho que o meu pai foi assim também. Casava mais rápido. É. O pessoal hoje namora há muito tempo. Mas ela não ficou grávida, nada, não, antes de casamento, nada disso. Depois Não, casou porque quis casar. Depois, nos casamos, depois de 2 anos, tivemos o Felipe, depois a Thaís. E aí, por que o senhor veio para São Paulo? Porque Vamos lá, os 28, pais... deve ter casado com 29, ficou 3 anos lá, o Felipe nasceu em Ribeirão. Nasceu em Ribeirão e viemos para cá. Tá bom. Ele tinha 1 aninho quando nós compramos essa E casa a Thaís aqui. não tinha nascido ainda. Não, compramos essa casa aqui, o Felipe tinha 1 ano. Por que viemos? Porque a mãe e o pai, os pais da Magali moravam aqui. Aqui, 3 quadras para cá, atrás aqui. Os avós também, família toda. A tia morava aqui em frente, atravessando a rua. Então, Os o primos. senhor veio para ela ficar perto da família dela. Não, no começo não. Nós vínhamos, eu fiquei conhecendo a feira de antiguidade do MASP, né? Um belo dia fui lá e eu esqueci de falar uma coisa. Quando eu conheci a moça da Ponta de Flecha, eu tinha um amigo na USP, um professor de química, e nós saíamos todo final de semana para procurar a Ponta de Flecha, machadinho de pedra, coisas indígenas, No né? campo. No campo. E íamos nas fazendas, aí chegava nas fazendas, o cara tinha uma garrucha, uma espingarda velha, um tacho de cobre. Eu falei, pô, mas que bonito. Leva, menino, pode levar. Isso jogado no terreiro, vamos chamar assim. Mas não é terreiro de terreiro, não é terreiro de café. Então tinham coisas ali e eu comecei a ganhar essas coisas. Faca velha, estribo de cavalo, levava para casa. E os meus amigos professores, depois tinha alguns amigos já professores, comecei a lecionar, né? Eles iam lá e eu dava, pode levar, mas isso é muito legal, né? E um belo dia, uma pessoa me disse, tem um senhor ali, seu Juca, um senhorzinho já de idade. E esse senhor, ele comprava xícaras antigas, jarro com bacia, enfim, porcelana, louça, esses quadros, essas porcelanas que eu tenho ali na cozinha, na parede. Aí ele... Você quer ir comigo, menino? Eu falei, vou. Aí fomos um sábado. Olha, eu como prato feito, hein? Eu como prato feito nesses restaurantes de estrada. Eu falei, não tem problema nenhum, né? E fui com ele. Chegou em Mogi Mirim, ele tinha um amigo lá, não esqueço até hoje, chamava Zé Dito. Zé Dito, Aí chegamos lá e tinha ido com o meu carro, uma Brasília. Eu tinha uma Brasília branca. Quantos anos o senhor tinha? Acho que devia já estar com uns 30, 31, por aí assim, sei lá. Abrimos uma lojinha de artesanato. Foi aí que nós viemos, como eu estava dizendo, para São Paulo, que os pais dela moravam aqui, para ir na feirinha de antiguidades do MASP. E ali eu comprei um quadrinho daquele pintor ali, daquele quadro ali, Oscar Pereira da Silva, que é o quadro do Museu do Ipiranga, aquele quadro mais importante que o Dom Pedro está com a espada, Independência ou Morte. O
Pereira da Silva. Quase todo domingo no MASP. Comprar alguma coisa para pôr na lojinha. E aí virou comércio. Caraca. Aí nossa vida virou assim. E aí a lojinha era junto com o Juca? Não. Sua? Juca. Nós abrimos uma lojinha. E aí Mas começamos. Daí fechou a lojinha lá. Depois sim. E aí o senhor tinha um box aqui no... Mas não, MASP? durante uns 3 anos que nós ainda ficamos morando em Ribeirão, começaram a aparecer alguns clientes bem importantes, pessoas ricas, né? É mesmo? Pessoas usineiros, né? E aí eu fiz muitas amizades e fui comprando e vendendo e consegui arrumar muitas coisas. Na época, pintores que não eram tão importantes hoje, que nem o Volpe, por exemplo, grandes pintores que hoje valem muito dinheiro, não valia nada naquela época, entendeu? Uau. E eu vendi muito quadro em Ribeirão, muito. Mas daí, nessa época, o senhor já sabia, imagino que já lecionava História da Arte, então já conhecia sobre arte, só não trabalhava com isso. Não, nunca tinha trabalho. Bom, aí vocês vieram para São Paulo. Sim. Aliás, me surgiu uma dúvida. O que a Magali estava fazendo em Ribeirão, se a família dela... Ela lecionava balé. Mas a família dela estava toda aqui. Sim, mas ela morava lá, na casa da proprietária da Estúdio Contemporâneo de Danças. Aí vocês vieram para cá com... Sim, com aí compramos essa casa aqui. Legal. Bom, Compramos essa casa. aí aqui, o que o senhor fazia? Aí eu fiquei conhecendo os leiloeiros. E não era evangélico? Não. Tá. Não. Aí conheci alguns leiloeiros. Acabei sendo dono da Quarto Centenário, lá no Ibirapuera. Hoje já foi demolido aqueles salões de arte, né? Casa de leilões, né? Durante alguns anos eu tive casa de leilão de arte. De leilão mesmo? Leilão. Nós fazíamos leilão. Esse negócio foi ficando cada vez mais complexo. Né? É verdade. Aí aqui em São Paulo, o senhor, no MASP o senhor tinha alguma coisa ou não? Chegamos a ter barraca, sim. Eu com a Magali tínhamos uma barraca. Como é que é? Barraca ou é box? Né? Barraca. Barraca. É barraca, né? Box é no Ceasa. Né? Barraca. E dava Barraca dinheiro? de antiguidade. Sim, dava. A arte é muito interessante. Às vezes você compra... No começo eu comprava sem saber o que era, sabe? Sem saber nada. Porque não existiam catálogos que existem hoje. Não existia internet. Não existia nada disso. Essas paredes aqui ficavam cheias de quadros, mas quadros assim, que nós não tínhamos ideia, mas eu comprava muito quadros maravilhosos, porque eu ia pela beleza do quadro. Tá. Então, aí apareciam os catálogos com preços das coisas. E assim nós começamos a estudar, me aprofundar. E eu comecei a me especializar mesmo com tudo que eu sempre trabalhei, com bronze, esculturas, pintura, porcelanas. Eu comecei a me especializar em quadros. E comecei a estudar bastante os pintores. Mas sempre pintores que eu gosto são os pintores antigos, clássicos, né? Que nem esses que estão aqui. É o que eu gosto, né? É. Mas o seu estilo de pintura não é assim, né? Os que eu pinto? É. Não, é diferente. É mais colorido. Mais colorido, né? Depois comecei a pintar também, fiz exposição nos Estados Unidos, fiz exposição em Madrid, em Portugal. Tá bom. Bom, então tá em São Paulo, tinha uma galeria, fazia leilão, ao mesmo tempo tinha lá uma barraquinha no MASP. Isso. 2 filhos. Isso era 2 suficiente, filhos. pagava as contas. Sim. Como que foi disso para... hoje é um pastor. Que nessa época tinha alguma religião, não? Não. A gente nasce católico aqui no Brasil, Sim. porque o catolicismo é uma das conservador e católico. as principais religiões, né, do país, né? Você nasce ou não nasce, você é ou não é, e frequenta ou não frequenta, né? E aí um belo dia, com a Quarto Centenário, a galeria de arte ali, já tudo, nós começamos a ter bons negócios, né? Tomei uma decisão de voltar para Ribeirão Preto, de voltar para minha cidade. Por quê? Antônio, eu acho que talvez por orgulho próprio, sabe? Para mostrar o sucesso lá? Não. Talvez foi. Talvez
Talvez foi por isso mesmo. Tomei a decisão de fechar a casa de leilões e voltar para Ribeirão Preto. Alugamos uma casa bem grande para fazer a galeria. E eu tinha muita mercadoria, eu tinha muita coisa, né? E muitos artistas eu lancei, artistas que hoje são importantes, que praticamente quase ninguém conhecia em São Paulo. Eu ia muito ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte, trazia viajava comprando, trazendo quadros que o povo aqui não conhecia, sabe? Comecei a vender mais coisas, né? E tomei essa decisão de abrir a galeria em Ribeirão e fui até o Rio de Janeiro, num leilão de um colecionador muito importante. E não tinha necessidade de fazer uma compra que eu fiz, né? Fiz uma compra muito alta. E nessa época todo mundo já me conhecia. Eu era dono da Quarto Centenário, da galeria. Dava cheque para 30 dias, era muito comum isso no mercado, né? Confiança, né? E fiz uma compra violenta, que eu não poderia ter feito. Mas como eu ia inaugurar a galeria, e eu tinha certeza absoluta que eu iria arrebentar, vamos dizer assim, né? Vender tudo que comprei, tudo ia dar tudo certo. E alguns dias, talvez uma semana antes da inauguração, eu já tinha vendido essa casa, já tinha comprado um apartamento em Ribeirão Preto. O senhor vendeu essa casa? Sim, cheguei a vender, depois comprei de novo. Caraca. Quando eu inaugurei, com tudo, mudou aquele plano cruzado 2. Arrebentou com muita gente, mas muita gente perdeu, muitas pessoas se suicidaram. Sim. Se suicidaram mesmo, né? Aquela época, mas esse plano era qual? Eu cortava três zeros? Não, eu não me lembro mais. Mudou o dinheiro, né? Cruzado. Bom, mudou. Tá. Era uma época em que todo mundo comprava um carro, vendia amanhã, comprava outro, vendia, sabe? A inflação, né? Tava aquela loucura, né? E de repente foi tudo por água abaixo. Acabou o sonho, acabou tudo. Inaugurei a galeria com tudo que você puder imaginar. Teve pessoas que não conseguiram nem entrar, ficou na rua, até não conseguiram entrar. Era muita gente, tudo querendo, mas mudou aquele negócio do dinheiro, ninguém comprou um prego, nada, acabou, nada. Nada. Aí eu tinha que pagar o cheque. Vim para São Paulo, peguei o dinheiro emprestado em dólar, né? Porque na época mercado de arte funcionava muito com dólar. Mas tem que dolarizar Era um dinheiro, por causa da inflação, não é mais estável, né? E eu peguei um empréstimo para pagar aquela compra, fui lá e paguei, só que dentro de alguns meses aquele valor quase triplicou. Aí o que eu tinha que fazer? Tive que vender a cobertura, tive que vender tudo que eu tinha. Tinha uma cobertura lá em Ribeirão? Tinha uma cobertura em Ribeirão. Tive que vender os quadros, vamos dizer, um quadro que eu tinha pago 5 mil, não sei o dinheiro que era da época. Ninguém dava 100 reais, ou o dinheiro da época. E assim foi. E aí, o que fazer? Tentei pular do prédio 3 noites. Sério? Sério. Tentei pular do prédio 3 noites. E só não pulei. Lá e do lado da piscina, tinha uma piscina lá na cobertura, um salão de festa. Só não pulei porque eu pensava na Magali, nas crianças, que já tinham. O Felipe era pequenininho, a Thaís tinha 8 meses. E, enfim. Eu tava conversando. A vida prepara surpresas, né? Tava conversando, não sei se era com o Abraham, acho que eu tava até falando pro meu filho. Falei, filho, homens, a partir de uma certa idade, se você fala que você está sem dinheiro, que está numa fase difícil, todos eles vão entender. Porque todo mundo já passou por uma fase assim. Passa. Então, às vezes, eu tenho até um amigo que ele me liga e fala assim, como é que é? Você está rico ou está pobre? Uhum. Porque, às vezes, a vida, né? Quando a gente principalmente as mudanças de governo, né? Que destrói muita gente. Mas é por isso que no Brasil tem tanto concurseiro. Uhum. Porque quando você presta concurso público, você fica estável, né? Sim. Inclusive, eu tenho um primo que ele era... eu tinha um cargo estável, né? Mas eu deixei. Mas é o risco de você empreender. É verdade. Eu tenho um primo, é mais velho que eu, que na época da hiperinflação, ele era membro do Ministério Público. Uhum.
E aí no Ministério Público você conseguia comprar material escolar para pagar em 30 dias. Uhum. Então ele tinha uma vantagem enorme, porque dali 30 dias o que ele tinha pago já não valia nada. É verdade. Então o cara conseguia economizar brutalmente, fora que o salário deles nunca defasava. Uhum. E aí então, quando eu estava explicando isso pro meu filho, eu estava falando, ele quer prestar concurso. Eu falei, filho, é legal prestar concurso, porque quando você conhece pessoas que são empreendedoras, sempre vai ter um momento na vida dessas pessoas que eles perderam. Então, aí nesse plano, muitas pessoas tiraram a própria vida, né? E eu Sim. tentei. O plano Collor também aconteceu isso, né? Também. Ali foi outra situação bem complicada para muita gente. E eu tentei realmente. E aí eu entrei na chamada depressão. Hoje escrevi um livro sobre depressão, fiz um estudo profundo. Hoje eu posso falar sobre depressão e nós temos nos seminários uma palestra que eu dirijo sobre depressão e muitas pessoas são curadas, renovadas, né? Com aquilo que eu aprendi. Se quiser eu falo um pouco sobre isso, né? Mas eu entrei nesse estado, né? E como eu já tinha perdido tudo, eu tinha 2 quadros do Juarez Machado, que é um pintor hoje que ficou muito importante no Brasil. Ele não era tão importante na época, mas eu tinha 2 quadros dele, que tinha um construtor aqui chamado Dr. Alphonse Gelling, aqui uma construtora Gelling, e fomos para cá. Saiu de O Ribeirão, restinho das coisas que nós tínhamos... Entregou cobertura, tudo, para pagar aquele dinheiro que eu havia pedido emprestado, né? Que depois quase 3 vezes mais o valor, mas enfim, honrei todos os compromissos. Era de agiota, não? Não, um amigo que emprestou, mas era o básico, né? Era o valor, o valor. Não eram juros absurdos, mas eu tinha que honrar, sim, né? O cara não ia me emprestar um dinheiro se não tivesse honrar os compromissos dos valores, né? E aí voltamos para cá. E aí que a Magali foi procurar um jeito de me tirar daquele estado que eu estava, né? Eu não queria mais viver, eu queria morrer. Queria morrer mesmo, entendeu, Antônio? Queria mesmo, não tinha vontade mais de nada. Então eu me tranquei por 6 meses aqui. E ela começou a procurar alguma forma de eu sair daquela situação. Mas como é que você se sustentava? Então, eu ainda tinha um restinho de coisas, né? De quadros, poucas coisas, né? Mas ainda dava para continuar, né? Mas não era mais... Imagina, o banheiro da minha cobertura era maior que essa sala, era uma loucura aquilo lá, entendeu? E aí você passar a morar em apartamento inteiro, acho que era isso aqui. Então era um apartamento, kitnet que eles chamavam. Aí ela começou a procurar e ela foi numa igreja que ela nem sabia que era evangélica, né? Aí ela sempre fala nas palestras, se ela soubesse que ela era evangélica, a igreja ela não entraria, porque a avó dela era católica, fervorosa, né? E um dia aqui 3 quadras para lá onde ela morava, elas estavam brincando na rua, criança, né? Brincando na rua, e a avó fala, corre para dentro, corre para dentro, as crentes vêm vindo aí. Aí tinha umas 5 mulheres com a Bíblia debaixo do braço, as crianças tudo apavoradas, as crentes vêm vindo aí, né? Correram para dentro de casa. Não tinha medo então disso. Aí a Magali começou a ir e ela falou, me deixa aí na igreja, eu gostei dessa igreja. Eu falei, você não vai à igreja porque eu não quero papo de igreja aqui. Eu falei, você não vem falar em igreja. Você vai, faz o que você quiser. Me deixa aí de quarta-feira à tarde, reunião de mulheres. Eu falei, tá bom, pode ir. Vai de quarta-feira à tarde. Isso, 6 meses, ela indo na reunião de mulheres de quarta-feira à tarde. E vocês morando na Kit, aqui os 4? Eu, ela e com as crianças. Mas os avós moravam aqui, a tia morava aqui em frente. Tinha uma rede de apoio. A família, né? Aí chega um belo dia, numa quarta-feira à noitezinha, ela chega em casa chorando.
Falei, mas não basta a situação que eu estou aqui, você vem chorar agora. Você não está indo na igreja? Agora você vem chorar? Bem, você não está entendendo nada. Eu estou chorando de alegria, porque eu fui batizada no Espírito Santo. Eu falei, o quê? Que raio é esse? Batizada no Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? E ela naquela alegria. Né? Você precisa ir, você precisa. Eu falei, não vou em igreja. Aí, quer saber, chegou domingo à noite, na situação que eu estava, né? Eu falei, vamos nessa igreja aí, que eu quero ver como é que é esse negócio. Aí, Antônio, fomos, sentei no último banco, uma igrejinha pequena, onde a doutora Neuza Tioca era membro da igreja. Não tinha ágape, ministério, não tinha nada. Então nós conhecemos a Neuza há praticamente 38 anos atrás, né? Entrei na igrejinha, sentei no último banco, e a hora que eu entrei estava tocando nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Caramba, o que eu chorei. O que eu chorei. Porque eu cantei na noite tantos anos, mas eu nunca tinha escutado nada igual aquilo. Sabe quando entra assim, uma coisa tão simples, né? Uma canção. Chorei muito, cara. Aí no próximo domingo eu quis ir, no outro eu quis ir, no quarto domingo, seria praticamente um mês que eu estava indo na igrejinha, né? Eu já estava sentando lá na frente. Você foi progredindo. Fui. Saindo lá do fundão para ir para frente. Aí eu precisava pagar $10.000 para uma pessoa, na segunda-feira de manhã. E eu tô lá na igreja, eu falei, puxa vida, né? Não consegui, não sei o que eu vou fazer. Magali falou, bem, fica de pé a hora que acabar o culto, deixa o pastor orar por você. Quebra esse orgulho do teu coração, deixa ele orar por você. Ele é um homem de Deus, né? Ele vai orar, ele profetiza na tua vida. Aí, naquela situação que eu estava, eu falei, puxa vida, né? Fiquei de pé. Aí o pastor vem, coloca a mão no meu ombro. As pessoas todas ficavam de pé. As pessoas ficavam de pé. Fiquei de pé. O pastor vem, coloca a mão no meu ombro. Acho que eu fui escolhido, né? Ele falou, moço. Moço é legal, né? Ô moço, você tá gostando da igreja? Eu falei, pô, pastor, tô gostando sim. Tô gostando muito. Principalmente os louvores. Mas e a palavra? Eu falei, também, a palavra também. Tô gostando. Posso orar por você? Eu falei, pode, pastor. Aí ele me vira no meu ouvido e falou assim, a tristeza pode durar a noite inteirinha, mas a alegria virá ao amanhecer. E você não vai sair daqui agora sem o que você está precisando. Aí eu dei risada. Aí eu falei, mas nem se passar sacolinha 1 ano nessa igrejinha, como é que eu vou sair daqui com $10.000 agora, daqui desse lugar? Eu falei, mas é brincadeira, isso daí que é profeta? Desse jeito, Antônio, sinceramente. Eu parava o carro na porta da igreja. Eu já queria chegar antes para sentar mais para frente, para ouvir o louvor, né? Tanto é que depois, mais de 10 anos, eu cantei naquele louvor daquela igreja. A hora que eu fui pôr a chave no carro, para um carro do lado, que a igreja é na rua Padre Machado, é uma subida bem íngreme assim, né? Meu carro está parado aqui. Para um carro do lado. Um amigo meu que eu já estava eu tinha falado para ele da igreja, porque ele estava com problema com a esposa. Mas eu não deixava ela saber, né? Não queria dar o braço a torcer que eu estava gostando. Então eu já contava para meus amigos da igreja. O cara para do meu lado e joga um envelope. Quanto tem no envelope? Não acredito. $10.000. Uau. Eu tinha deixado um vaso de galê. Olha que loucura, nós estamos falando desse cara aqui, né? Era um vaso que tem uns elefantes em alto relevo. Ele é cheio de elefantes. Tem um livro desse cara que tem esse vaso. E esse amigo meu tinha deixado com ele há uns meses para trás, nem lembrava mais do vaso, que ele pegou para vender. E ele tinha descido em Santos, vender o vaso pro Pelé. Pro Pelé? Pro Pelé, que o Pelé colecionava esse artista aqui também. Olha. Várias pessoas colecionam esse cara aqui, esse artista. O Pelé deu dinheiro para ele em dólar
E para não atravessar a cidade, porque ele morava perto da igreja, ele falou, vou ver se eu pego o Valtinho na igreja e vou dar o dinheiro para ele. Olha a loucura. Caraca. Qual foi a profecia do pastor? Você não vai sair daqui sem o que você está precisando. E eu ainda, de certa forma, zombei de Deus, porque eu dei risada. Falei, o que é isso? Nem se passar sacolinha 1 ano aqui, não vai dar o que eu estou precisando. Era muito dinheiro, $10 mil naquela época. Muito. Continua sendo bastante, muito. né? Que É. Naquela época era bem mais, né? Mas naquela época era bem mais. Era 230, parece. 1000, não sei o quê. Mas enfim, a vida vai nos preparando surpresas, né? Bom, imagina assim, que acontecendo isso, aí eu não sei se o senhor já tinha se convertido ou não, porque estava frequentando, né? Estava frequentando. Aí ficou 10 anos nessa igreja? Acho que até mais de 10, acho que uns 12 por aí, acho que sim. Aí começou a ficar mais firme, Sim, mas daí a vida começou a melhorar, não? sim. Aí, tudo que eu havia perdido, inclusive essa casa eu comprei de novo. Depois que... Eu comecei a trabalhar novamente com arte, na mesma quarto centenário que tinha sido minha, voltei para lá novamente, fiquei mais 3 anos. Inclusive depois o Renato Magalhães Gouveia, que é um dos maiores leiloeiros do Brasil, né? Ele ficou lá também um tempo, até que ela foi demolida, aquela casa, mas era um bom salão para Mas daí arte. o senhor trabalhava como lá? Porque não era o dono. Não, trabalhava junto com o leiloeiro, que era ele que alugava a casa. Entendi. Então era um leiloeiro que nós trabalhamos juntos durante um bom tempo. Beleza. E aí foi. Aí começou a melhorar. Aí começamos novamente a trabalhar. E aí eu já tinha, né? Já tinha deixado aquele desejo de querer morrer, né? Pô, que bom. Pastor, acompanhando a história aqui. Então, o senhor voltou de Ribeirão para São Paulo, pegou kitnet, foi para a igreja, começou a melhorar de novo. Depois vendi a kitnet, acabei comprando essa casa de novo. Da mesma pessoa que o senhor tinha vendido? Sim. Era uma amiga, ela comprou por comprar. Era uma antiquária também, uma pessoa que trabalhava com antiguidade. Ela comprou para me ajudar. Depois ela... Não, o dia que você quiser de volta, eu te vendo. Legal. Eu comprei de volta. Como que foi de estar frequentando, tá bom, tem esse testemunho bonito, para se tornar pastor? Então, nós ficamos um bom tempo ali, né? Depois nós fomos embora para os Estados Unidos, né? Ficamos quase 5 anos lá. Na época que o Felipe tinha 14, a Thaís 13, 12 para 13. E nós fomos para lá para eles fazerem o high school. 13 anos depois que o senhor veio a primeira vez para São Paulo. Sim. Que o Felipe veio, estava com 1, né? Aí nós fomos para os Estados Unidos e lá ficamos quase 5 anos. Quando caíram as Torres Gêmeas, nós estávamos morando lá, eles estavam fazendo o high school, né? E tanto é que compramos casa. Chegamos a comprar uma casa lá. Abri uma galeria de arte lá, porque meu negócio era arte, né? Aonde? Onde vocês estavam lá? Miami. Miami. Em Aventura. Então, ficamos quase 5 anos lá, frequentávamos sim uma igreja, né? Com galeria, tudo certinho. Bom, né? fizeram lá o que estava fazendo aqui. Sim. E estava indo bem? É o que eu sempre fiz, estava. Tanto é que apareceu um homem lá, não esqueço nunca mais, um cara grandão, sabe? Só que ele era diretor de toda a rede dos aeroportos, das telecomunicações dos aeroportos dos Estados Unidos. Uau. Ele morava lá em Miami e ele ficou apaixonado pelos meus quadros. O que o senhor pintava? O que eu pinto. Aí ele falou assim, olha, eu quero um quadro por mês, teu. Você faria? Eu falei, olha, eu pinto muito pouco, mas aí eu vou ter que me dedicar, porque é a realidade. Eu demoro muito para fazer um quadro. Não, eu quero comprar um quadro seu, pode botar o preço que eu pago. Comprou aquele. E para encurtar, toda a despesa que eu tinha, prestação da casa, com um quadro meu eu pagava. Tá brincando? Tô falando, é isso aí. Caraca. Bom, aí o Felipe, nosso filho, chegou na mamãe, na Magali, e falou, mãe, se eu ficar aqui eu vou me perder.
Porque as amizades lá, Antônio, é tudo... Não é um banqueiro, é o dono do banco, entendeu? O filho do dono do banco. É gente... Muito dinheiro. As amizades eram, assim, gente muito rica, né? Esses meninos, né? E as festas que eles davam, né? Naqueles apartamentos maravilhosos, né? Aquelas... O cara tinha iate, um desses meninos aí. Felipe falou para Magali: mãe, eu vou me perder se eu ficar aqui. Eu quero ir embora pro Brasil de novo. Quero me casar, quero ter minha família. E o que eu fiz? Vendi a casa, passei a hipoteca, porque lá tudo você paga uma parte, vai pagando. Mortgage, né? E depois devolve os carros, tudo. E viemos para cá de volta. Novamente nessa casa. Que eu nunca... Aí depois eu nunca fechei essa casa. Eu deixei, a moça vinha, limpava a casa. Sempre mantivemos essa casa aqui. Depois acabei comprando a do lado aqui, onde a minha filha mora hoje, né? Ah, veja bem. Aí o que aconteceu? Vendi tudo lá, acertei tudo lá, voltamos. No dia que nós chegamos aqui em casa, com as malas, no dia que nós chegamos aqui, toca a campainha, um leiloeiro, filho de um grande amigo meu que nós tivemos até uma galeria. Ou você mente muito, ou as coisas são incríveis na sua vida. Mas no mesmo dia. No mesmo dia. A mala, aqui nas malas, não tinha nem entrado em casa. Magali tá aí para não te deixar mentir sozinho. A gente nem tinha ainda, né, subido aqui. As malas aqui, toca a campainha. O André Sensim, filho do Sensim, um grande artista, aquele que pintou um quadro, está ali no canto. Qual que é? Vincenzo Sensim, aquela marinha lá do canto, lá. Tá. Descoberta do Brasil, os indígenas ali. Ele já faleceu, era um italiano, ficamos muito amigos. E o filho dele também era leiloeiro e veio aqui me apresentar um leiloeiro do Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande. O cara veio, me chamou para fazer um programa de televisão, para venda de obras de arte, para apresentar o programa de venda de... Do nada. Do nada, fomos para Campo Grande. Nem chegamos a voltar para casa, que fomos para Campo Grande. Foi morar lá? Aí o cara falou: tenho várias casas, você escolhe uma para você morar. Desse jeito. Caraca. Aí fomos para uma casa e, enfim, ficamos por um tempo com ele fazendo programa de televisão. Acabei comprando uma casa lá. Depois acabei comprando uma para o Felipe, uma para a Thaís. Acabamos todos. Eles se casaram e moramos ali por também quase 5 anos. É a vida. Mas daí deu... Vai dar uns 70, 80? Não. Mas eu tô tentando fazer a conta, porque quando deu 13 anos... É bom nem fazer conta, porque nem eu sei. 23 anos, então. Porque com 13 anos o senhor estava aqui e foi para a igreja. 5 de... Ele é contador. Gosto. Então. 5 de Miami, mais 5 de Campo Grande, 23 anos. Então. Aí o Felipe já está com uns 24 anos de idade. Já Felipe se casou... Não, Felipe se casou com 22, né, bem? 21. A Thaís se casou... Não, a Thaís... Enquanto estava em Campo Grande. Lá em Campo Grande. Casou lá. O nosso ministério começou em Campo Grande. Bom. Então... Ah, tá, porque eu ainda não era pastor. Não, eu sei que tem uma a gente vai chegar lá. Como é que foi lá em Campo Grande? Foi para a igreja? Então, fomos... Nunca deixou mais de ser crente? Não. Tá. Aí fomos para uma igreja que deu totalmente errado, não vou entrar em detalhes agora, né? Problemas sérios com a liderança. Saímos e acabamos numa igreja luterana. Luterana? Acabamos numa igreja luterana. Levamos Neuza Tioca para fazer seminário na igreja luterana. Mas nunca perdeu amizade com a doutora Neuza? Não, nunca. Um pastor maravilhoso, um conhecedor da palavra, um homem de Deus. E foi um avivamento na igreja luterana. Levei Dom Lynch para fazer seminário na luterana. Nossa, foi muito legal esse período que nós estivemos ali, né? Até que depois de 5 anos também voltamos para cá, na mesma casa aqui. Por que resolveram voltar? Por que nós resolvemos voltar? Porque aconteceu o seguinte. Eu tinha que vir a São Paulo todo final de semana para comprar quadro, para abastecer o leilão da televisão, né? Que nem uma sacoleira que vem comprar roupa. Eu comprava, conhecia os artistas, ia na Praça da República, comprava os quadros lá, né? E abastecia o programa de televisão. Só que isso não deu certo por muito tempo, né? Foi um tempo,
vim um sábado para fazer uma compra no domingo na Praça da República. Eu ia lá pegar quadro com alguns artistas. Tô dormindo aqui, a Magali lá com as crianças, tudo. Dormindo, 3 horas da manhã é o horário do demônio, vou ser bem claro aqui. Para quem não sabe, às 3 horas da manhã é o horário das mais densas trevas da noite. É o horário onde rituais são praticados, enfim, coisas de feitiçaria, Satanismo, enfim. Tudo às 3 da manhã é o horário, né? Tô dormindo e de repente eu fui perseguido por, se pensar naquele filme Jurassic Park, né? Que é aqueles dinossaurinhos com a boca batendo assim com os dentes. Olha, devia ter milhares atrás de mim de demônios batendo os dentes querendo me pegar de todo jeito, né? E eu acordei apavorado, Antônio, apavorado, assustado, com medo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo. Mas olha, ali eu passei um medo que eu nunca passei na vida. Era real, real. Acordei tudo molhado, sabe? De suor, de medo, sabe? Apavorado. E eu ouvi uma voz. É o último aviso que eu te dou. Eu ouvi claramente. Deus falou comigo. Que era para que eu aceitasse ser pastor. Que eu não queria de jeito nenhum. Mas o senhor já tinha sido convidado para... O pastor da Luterana falou, olha, vocês já são pastores aqui. Praticamente são pastores. Vocês têm discipulado pessoas com tudo que vocês sabem. Mas não éramos pastores. Sim. Né? Eram pastorais. É o último aviso que eu te dou. Aí, eu acordei apavorado, ouvi, é o último aviso que eu te dou. Não fui comprar quadro, peguei o avião, fui para Campo Grande. Só falei para Magali o que tinha acontecido. E fui lá na igreja conversar com o pastor Arcélio, que era o pastor da Luterana, o que tinha acontecido. Uhum. Ele falou, Walter, já te falei, vocês precisam... Eu não vou poder te ungir pastor aqui luterano, porque vocês não são luteranos. Você vai ter que ser ungido lá, na tua igreja que você se converteu, que o teu pastor quer ungir vocês. Falei, tá bom, pastor. Vou pensar. Aí eu tinha convidado o pastor Francisco. Você conheceu o pastor Francisco, aquele amigo nosso, profeta? Conheci. Ele é um profeta. Tinha conhecido o pastor Francisco. Tinha convidado o pastor Francisco para pregar na Luterana. Ele é assembleiano. Olha as loucuras que a gente fazia. E o Francisco falou, Walter, tem 2 profetas amigas minhas, da Paraíba, que vieram me conversar comigo, ver eu pregar. Convida 2 casais que você conhece as histórias desses casais, que vocês discipularam, e vamos para sua casa. Depois a gente sai para comer uma pizza, eu sei que você vai querer nos levar para jantar. E aí eu falei, tá bom, vamos para casa. Convidei 2 casais que nós conhecíamos a história deles, né? E fomos. E ele levou essas 2 profetas, elas eram da Paraíba, João Pessoa. Antônio, eu vou te dizer, eu conheci a história dos 2 casais. Meu amigo, o que aquelas mulheres falaram para os caras, deitaram e rolaram de chorar no chão. Abriu a vida deles assim. Revelaram tudo. Tudo. Eram 2. Mas tinha uma que era uma boca de trombone. A mulher, a voz dela parecia se a minha voz é forte, a daquela mulher dava 10 vezes a minha. Sério? E aí acabou tudo, orou, profetizou. Falei, bom, agora vamos pedir uma pizza, né? Já tá tarde para sair. Tudo bem? A mulher vem. A hora que eu pensei de pedir uma pizza, a mulher vem, bota o dedo no meu nariz. Mas botou o dedo aqui, ó. É o último aviso que eu te dou. Cara, ninguém sabia disso. O Francisco não sabe, ninguém sabia. Só a Magali e o pastor Arcélio, que eu tinha conversado com ele. O que eu ouvi de madrugada aqui de Deus, os demônios, a mulher, e falou tudo, mas descascou que eu teria de aceitar meu chamado. Por que eu não aceitava o chamado que Deus tinha para mim? Vocês vão trocar de mala.
Vocês vão chegar de um lugar já vão para outro. Desde tudo o que aconteceu na nossa vida, essa mulher profetizou. Aí eu liguei para o pastor Geazi, liguei para a Neuza, aí vieram o pastor da Assembleia, pastor da Luterana, pastor Batista. Aí nós fomos ungidos pastores, e aí começa a nossa vida pastoral. Isso deve fazer uns 20 anos. Por aí. Exatamente. Pastor, desde essa época, o senhor comentou muito da doutora Neuza. Sim. A doutora Neuza tinha lá o Ministério Ágape, que Sim. trabalhava com cura e libertação. Sim. Depois que vocês saíram do Ágape, aí vocês começaram... Nós ficamos alguns anos com ela. Bastante, né? Quase 10. Uns 10, né? E aí nós já estamos há 9 anos, praticamente. Tá batendo, mais ou menos. Com o nosso ministério que chama Resgate da Herança. O ministério que vocês têm hoje, que é o Resgate da Herança, ele está muito focado em família. Família. Tá. Que outro dia até estava falando, não tem nada mais horizontal do que família, né? Porque tem coisas... Tem gente que trabalha com financeiro, o outro cara trabalha não sei o que lá, com roupa. Agora, quem trabalha com família, trabalha com todo mundo. Uhum. A gente tem um foco bastante grande em paternidade. O que o senhor tem visto de paternidade ou falta nos seminários que vocês têm feito? Sim. Até porque, para explicar, no final do seminário que eles fazem, tem um momento de lava-pés. Sim. Que antigamente era feito com umas bacias com água. Sim. Muito bagunça. Agora vocês fazem a seco. Porque apenas com a bacia simbolicamente. Isso. Para representar. O que o senhor tem visto de paternidade atualmente? Porque você está na linha de frente, vendo o que está acontecendo lá, né? Bom, retrocedendo um pouquinho, eu escrevi o livro Pais Ausentes. Nesse livro eu falo algumas coisas a respeito de pais, né? E vou dar só uma assim, que vai dar para todos entenderem. Se houver um jogo de futebol entre pais ausentes e pai presente, vai ser 10-1 ou 10-0. E a gente já sabe quem ganhou o jogo. Então eu só vou falar isso a respeito do livro. E tem muitas coisas, é claro, nesse livro, mas hoje o maior problema do ser humano em todos os seminários que fazemos, em todas as cidades, estados ou países, o problema do ser humano é o pai. Tem muitos problemas com mãe também? Tem. Mas o pai ganha sempre. Muito, mas muito estourado. O problema do ser humano, mesmo o pai estando presente dentro de casa, sabe? O maior problema vem do pai. O pai, principalmente o pai autoritário, nós temos muitos exemplos. Nós tivemos um caso lá nos Estados Unidos, né? Tivemos um caso nos Estados Unidos de um pai que queria que o filho fosse médico. Ele era médico. Caso real. Caso real. Tá bom. Ele era médico. O irmão era médico, do pai. Uhum. O filho mais velho já era médico, né? O avô era médico, família de médico. E o pai queria que aquele jovem que ia entrar na faculdade fizesse medicina. O rapaz falou: pai, eu não gosto, eu não posso ver sangue, como é que eu vou ser médico? Eu quero ser piloto de avião. E o pai virou e falou: você vai ser médico, e acabou. Com esse autoritarismo, na mente do rapaz entra eu penso numa situação maquiavélica ou diabólica. Ele começou a estudar, Antônio, mas estudar para valer, medicina. Só tirava 10. Só 10. Então ele se formou com honra ao mérito, primeiro da classe. Chegou em casa, botou o diploma em cima da mesa e deixou um bilhete escrito: pai, aqui está o seu sonho e não o meu. E se enforcou na escada da casa. Então nós temos histórias assim, Antônio, terríveis. Principalmente com pais alcoólatras. Essa história é diferente. Mas o que nós passamos todos os finais de semana, na hora do lava-pés, pessoas que vêm colocar a situação do pai, mesmo ele estando presente ou não,
nós chamamos o pastor da igreja para representar o pai, ou eu represento o pai da pessoa, e a pessoa abre o coração e fala aquilo que ela nunca teve coragem de falar. Tivemos uma igreja ano passado que teve 40 pessoas, que eu contei, Antônio, que veio na frente liberar perdão para o pastor representando o pai biológico por causa de abuso sexual. Olha a loucura que nós estamos. Dos próprios pais. Dos próprios pais. Isso é todo final de semana. Todo final de semana. Tá? Agora, o alcoólatra que bate na esposa, bate nos filhos. Isso também todo final de semana. O pai que fala palavrão, aqueles palavrões horríveis, né, que muitos ainda guardam no coração até hoje. Tudo isso é confessado no lava-pés. Então são situações assim que nós temos enfrentado, que dá para você perceber claramente. Só você assistir um seminário nosso que nós fazemos, aí você vai ver tudo isso que eu estou falando aqui, né? Eu fico pensando se... Qual que é a sua opinião? O senhor acha que na divisão de papéis entre pai e mãe, existe uma influência diferente do pai com relação à mãe? Sim, existe. Porque assim, por um lado, eu entendo que pode ser que os homens pisaram mais na bola e por isso tem mais trauma relacionado ao pai. Por outro lado, que é a sua opinião, eu quero ouvir, que é se o pai tem mais influência e aí o pai é o que mais pisa na bola, então o efeito é duplicado. Porque me parece que as mães pisam menos na bola, que elas são menos tóxicas, ainda que tenha a mãe devoradora e tudo mais, são menos tóxicas e tem uma influência diferente na identidade das crianças. Tem mães ruins também. Sim. Já pegamos casos assim. Mas geralmente a maior parte dos problemas está com o homem. O homem, ele tem esse problema de adultério, problema de olhar para a mulher na rua, ele tem problema até de adulterar mesmo fisicamente com outras mulheres, né? Tem homens que levam os filhos e encontram com uma mulher permitindo que o filho esteja presente. Antônio, nós já vimos de tudo. Então, a maior parte do homem, ele tem muito mais pontos a perder do que a mulher, muito mais. Mas qual que o senhor acha que é a diferença de influência do pai e da mãe para a criança? Aí nós poderíamos analisar muitas coisas. A mulher, ela é mais frágil, a mulher ela é mais dedicada. Se uma criança fica doente, a mulher passa a noite com a criança. O homem não, o homem é totalmente diferente, né? Tem uma história também que eu conto, que se você quiser, se eu puder falar, né? Tem 2 irmãozinhos jogando bolinha de gude. Eu não me lembrava dessa história, me lembrei agora, nesse final de semana passado. Os 2 irmãozinhos estão jogando bolinha de gude. E o menininho mais novo, Júlio, ele fala assim: "Ô Ricardo, eu quero dizer que eu te amo", falando pro irmãozinho mais velho. "Que papo besta é esse de te amo? Joga tua bolinha e cala tua boca", né? Aí o menino entra em casa e chega o pai. O pai chega já estourado, nervoso, teve um dia ruim no escritório, deu tudo errado. Esse pai entra em casa e o menino, o Júlio, chega e fala: "Pai, eu quero dizer que eu te amo". "Sai pra lá, rapaz, que coisa besta é esse de eu te amo? Sai pra lá, vai pra lá". Aí o menino vai chorar num cantinho do sofá e vem a mãe. "Meu filho, o que você tem?" Quer dizer, a mãe protetora, a mãe que ouve, carinho, a mãe que... acolhe. Aí ele fala: "Mamãe, eu te amo, eu quero dizer que eu te amo". "Claro, meu filho. Mãe, eu quero dizer que eu nunca quero me separar da senhora". "Não, mas quem vai nos separar, meu filho? Você é meu amor da minha vida, eu te amo muito", né? Quer dizer, totalmente oposto, tanto do menino mais velho como do pai. A mãe protegeu. Aí chega de madrugada, eles vão dormir, cada um pro seu quarto. Aí o Júlio chega no quarto do Ricardo, acende a luz e fala: "Ricardo, quero dizer de novo que eu te amo". "Apaga essa luz". Bom, uma briga, né? Aí o menino vai no quarto dos pais, acende a luz, fala: "Pai, mãe, eu quero dizer que eu te amo".
Sai pra lá, seu moleque. O que você tá fazendo aqui? Apaga essa luz e vai dormir. O pai. E o menino vai dormir. Chega de manhã, a mãe prepara o café, tudo. Prepara o lanchinho para eles levarem para a escola. O pai tá ali. De repente, o menino não desce do quarto. Aí o pai já sobe naquele quarto, já nervoso, já puxa o cobertor já para dar um tapa no menino. Percebe que o menino tá morto. Morto? Morto. O menino morreu e tem um papelzinho na mão dele, um bilhete que ele deixou. Papai, eu te disse que eu te amo. Mamãe, você é a pessoa mais importante do mundo. Ricardo, você é meu irmão, eu amo você. Mas ontem, de madrugada, eu tive um sonho. Veio um anjo aqui no meu quarto, falou para mim que infelizmente Deus ia me levar embora, que eu ia deixar vocês. E ele tentou, né? Uau. Dizer que amava o pai, amava a mãe, amava o irmão. E morreu. Essa história é real? É uma história que dizem ser real, sim. Eu conto ela há tantos anos. Muitas vezes a gente não sabe se é real ou não, né? Mas é uma história. E essas coisas existem, Antônio. Existem tantas coisas que todo final de semana a gente ouve cada história que você fala, não, é impossível. É impossível que isso possa acontecer. É o pai que abandona a esposa, abandona os filhos, vai embora, tem outra família, tem de tudo, né? Pastor, mas assim, vendo isso, final de semana após final de semana, Todo final de semana. de onde o senhor tira força e vontade para continuar trabalhando e continuar resgatando? Porque é pesado, né? Para nós tomamos essa decisão há praticamente 9 anos atrás, juntamente eu com a Magali, né? Os filhos foram contra no começo, sabe? Pô, pai, mas vocês... E a vida de vocês, né? Vocês deixaram tudo, né? Tudo isso que eu tenho aqui, essa coleção de arte, tem um salão aqui do lado, abarrotado. Isso tudo são coisas que estão guardadas há anos, né? Nós tenho tudo isso guardado há mais de 20 anos. Eu colecionava muitas coisas, né? E da pandemia para cá, começaram a me procurar, sabe? Se eu ainda tinha coisas para vender, comecei novamente a voltar a trabalhar com arte, né? Coisa que eu tinha parado. Mas nós tomamos uma decisão de servir ao Senhor, né? Servir ao Senhor com alegria, né? O que nós fazemos. Nós não cobramos nada para pregar, não pedimos nada. Levamos apenas os nossos livros, né? Que nós escrevemos. Tem vários títulos que escrevemos. A pessoa compra se quiser. Então, a nossa vida tem sido assim. Mas a pergunta é, por que nós tomamos uma decisão passando por todas essas situações difíceis? Como que o senhor se mantém Então, motivado? Porque eu já te vi chorando 1000 vezes. Então, porque não existe preço que pague por uma vida. Uma. Antônio, uma. E todo final de semana são centenas. Ou é muita gente que é curada, transformada. E você vê aquelas histórias sendo apresentadas ali, você fala assim, mas como é que uma pessoa tem coragem de falar o que fala na frente da igreja inteira? Eu já vi. Então são coisas que estão no coração, nem o pastor sabe. Ele pode conhecer a ovelha, pode conhecer alguma coisa da ovelha, a ovelha pode abrir alguma situação, mas o que acontece todo final de semana é que a pessoa abre coisas que são assim, que você fala, mas como? Uma pessoa pode carregar toda essa dor no coração, todo o sentimento de culpa, de mágoa, de amargura, de tristeza, de dor, né? Então eu tenho uma frase que eu peço para a igreja repetir, porque são muitos os porquês, né? São muitos os porquês. Existe, eu até brinco, né? Existe porquê junto, porquê separado, porquê com circunflexo, junto, separado. Então são tantos os porquês. E muitas pessoas hoje, tem algumas que até leva para Deus toda a amargura, toda a dor que carrega do pai biológico aqui. Sim. E transfere para Deus. Sim. Então por que nós passamos por tantas lutas e tribulações? Então eu sempre prego isso. Por quê?
Aí eu pergunto para as pessoas, você quer saber por que você passa? Ou aqui ninguém tem lutas e tribulações? Quer dizer, a igreja vai responder que tem. Não existe pessoas no mundo que não tenha lutas e tribulações. Pode ser em qualquer área, né? Aí eu falo, por que Deus permite as nossas lutas e tribulações? Eu peço para a pessoa repetir. Deus permite as minhas lutas e tribulações para que eu seja aprovado por Ele, sem dúvidas, perguntas, questionamentos, crítica, acusação, condenação, inveja, ciúme, competição, ira, raiva, ódio, desejo de vingança, pensamento de morte, falta de perdão e murmuração. Aí eu pergunto para a igreja, você tem murmurado, meu irmão? Aí todo mundo ri, porque quem que não murmura? Aí eu pergunto para a igreja, você tem andado ansioso por alguma coisa? E quem não é ansioso hoje? Né? Tira o celular das mãos de uma criança hoje, você vai ver o que é ansiedade. Tira das nossas mãos. Né? Então hoje nós estamos sendo conduzidos para a murmuração, para a ansiedade, para tantas coisas que não vêm de Deus. E aí hoje o que eu tenho percebido, o ser humano ele carrega mágoa no coração. Eu escrevi sobre mágoa e amargura, né? A mágoa, ele é uma água ruim, que você toma um copinho por dia achando que é um remédio, mas na verdade é um veneno. A mágoa, ela se transforma em amargura. E a amargura hoje, segundo a medicina, médicos que não tem nada a ver com coisas espirituais que nós lidamos, os médicos hoje estão dizendo que a amargura é a razão da proliferação das células cancerígenas no corpo humano. Isso, a ciência, a medicina está dizendo. Essas duas sim, coisas? A ciência está dizendo. Médicos estão dizendo. Se fosse uma doença psicossomática. Exatamente, que o câncer é resultado de uma raiz de amargura no coração humano. Caraca. E tudo isso, sabe, vem pelo espírito de medo. A maioria. Porque o medo, ele não é um sentimento. Que as pessoas falam ou acham que o medo é um sentimento humano. Não. O medo é um demônio que ataca o sentimento. Onde está isso na Bíblia? 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o medo é um demônio que vai atacar os nossos sentimentos. Bom. Então, muitas pessoas hoje são conduzidas, levadas pelo espírito de medo, que vai causar principalmente a depressão. E eu falei que eu entrei em depressão, né? Quando eu mudei para cá novamente. E eu vejo hoje que a depressão, escrevi sobre isso, e analisando o que é que a depressão causa na vida do ser humano, eu chego a uma conclusão, que a depressão é um sentimento do nosso coração que não está tratado. Ponto final. Como assim? O que significa isso? Tem pessoas que falam que estão em depressão, assalta a geladeira, deixa de comer, se tranca no quarto. Enfim, tem muitos sintomas de um ser depressivo, né? Mas a conclusão que eu tenho hoje, que é um sentimento do coração que não está tratado, e onde está a resposta ou a solução para você sair da depressão? Aí eu explico para a igreja que a resposta para você sair desse sentimento depressivo ou desse estado depressivo é o perdão. O perdão. Nós podemos ser feridos por alguém, e a maioria das feridas vem dentro de casa, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, como a história que eu acabei de contar. Ou nós precisamos liberar perdão para os nossos inimigos, que a Bíblia fala, Jesus fala. Perdoa os seus inimigos. Então nós precisamos perdoar, precisamos pedir perdão para quem nós ofendemos, e a gente sabe quando nós fizemos alguma coisa de errado, e precisamos pedir perdão para alguém, mas a forma mais difícil do perdão sou eu perdoar a mim mesmo pelo que eu sei que eu tenho feito. E nós sabemos o que nós fazemos de errado. Né? Eu sempre uso aquela segunda virada de pescoço de um homem olhar para uma mulher na rua, que Deus chama de cobiça, que é pecado. Né? Ah, mas eu só olhei, eu não fiz nada. Pecou. Só de você ter olhado, você cobiçou, então você pecou.
Qual o conselho que o senhor pode dar para os pais? Poxa, tem pai de todo tipo. Eu sou pai. Uhum. Então, qual o conselho que o senhor pode dar para os pais para evitar que esse tipo de coisa, essas feridas, esses traumas continuem acontecendo? Se nós formos analisar uma resposta bem objetiva, amor. Porque o que causa mais problema no ser humano hoje é a falta de amor. Então, uma criança, mesmo que pode parecer que ela não está vendo tudo, ela vê tudo, ela escuta tudo, ela sabe tudo. Uma criança hoje de 3 aninhos de idade, ela é uma esponja, ela absorve tudo que os pais têm feito. Então as brigas, as discussões que parecem que a criança não está percebendo nada, eles percebem tudo. E o que eu posso deixar como conselho para os pais, não deixarem os filhos, quando está passando um filme com cenas eróticas ou picantes, não permitir que as crianças vejam aquilo, apesar que hoje a criança tem o celular nas mãos, né? Porque o maior problema hoje da criança já está na própria escola. A ideologia de gênero, tudo que estão implantando nessa sociedade hoje, a nossa sociedade hoje, me perdoe a palavra, está podre pela raiz. Me perdoe falar assim, mas a sociedade nossa hoje está assim. As pessoas parecem que não se importam mais com os filhos, sabe? A criança já nasce, já com alguns meses já vai para uma escolinha, os pais já entregam as crianças, sabe? E as escolas hoje destruindo a mente dos nossos filhos. Porque o que eles querem hoje é implantar essa ideologia falsa, né? Que menino pode ser menina e a menina pode ser menino. Nós temos visto casos aí terríveis, Antônio. Então, eu acho que o pai, ele deve ser o sacerdote. Ele não é, ele deve ser o sacerdote no lar. A esposa, ajudadora e submissa ao seu marido. É o que a palavra pede. Os filhos obedecendo os pais honrando os filhos. E nós não temos visto mais nada disso. A sociedade hoje é realmente, entrega a criança para a escola, acabou, o pai e a mãe trabalham fora, chega à noite talvez nem vê a criança, sabe? Nós estamos vivendo uma sociedade desse tipo aí, sabe? Onde o amor não existe mais. Mas o senhor tem esperança. Eu tenho, sempre tenho. Sempre tenho esperança. Tenho sim. Porque se o senhor não tivesse esperança, não estava indo todo final de semana numa igreja para levar cura. Bom, a gente no Patercast tem essa mesma esperança. Por pior que esteja, mas eu tenho sentido um movimento de trazer mesmo os pais de volta para casa, os pais de volta para os filhos. É bíblico isso. E todo final de semana, no Lava Pés, os pais ouvindo tudo o que houve, porque é muita coisa que nós falamos, né? São 4 palestras, né? De 1h30 praticamente cada. Os pais chamam as crianças, manda buscar na escolinha lá da igreja, né? Chama para pedir, olha, o que tem de pedido de perdão, os pais chorando no chão. Antônio, é maravilhoso. É isso. É maravilhoso você fazer a pessoa reconhecer os seus erros, né? E se arrepender. Porque a chave de tudo para hoje, que eu posso deixar para a igreja hoje, é o arrependimento, a confissão sincera e verdadeira. E para terminar, que eu deixo bem claro aqui, é uma conclusão que eu tenho hoje da igreja, é que o homem perdeu o temor a Deus, infelizmente. A gente tem esperança. Só não quero terminar. Isso mesmo. Não, mas esse término eu fiz propositalmente para nós acordarmos, sabe? Eu também acho que a gente precisa acordar. Para a gente ver o que nós temos feito de errado, reconhecer os nossos erros, A Bíblia diz, as nossas transgressões, sabe? As pessoas têm que olhar para nós que dizemos ser crentes. Nós falamos que somos crentes, mas e os nossos exemplos através dos nossos atos, das nossas atitudes? Onde está o fruto, né, do Espírito, né? Os frutos da carne estão por aí, as concupiscências estão bem claras, mas e o fruto do Espírito? É o que nós temos que demonstrar. As pessoas têm que ver na nossa face a luz do Senhor brilhar através de nós. Amém. É isso. Amém. Pastor, obrigado por esse tempo. Foi muito bom, muito obrigado. Eu espero que também as pessoas gostem do que a gente teve aqui hoje. Para mim,
Eu já ouvi tantas vezes, mas tem sempre alguma novidade, alguma coisa nova. Obrigado por ter exposto a sua vida. É muito edificante ver como as coisas aconteceram e como o amor também transparece do Senhor pelas vidas. Então, muito obrigado. Pessoal, obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio. Prazer é meu.